Amanda, você tá me ouvindo? Anitta, vocês estão me ouvindo? Escreve aí para eu saber se vocês estão me ouvindo, gente. Por favor. Boa noite. Você tá me ouvindo, Amanda? Escreve sim, tô te ouvindo. Ai, obrigada. É porque não sei se vai funcionar, né? As coisas são meio capengas. Vamos esperar a André, que a André já deve estar entrando. Anitta, que saudade. Que bom, que bom. Pelo menos o equipamento está funcionando. Olha, até o Telzinho também entrou. Bebê Tel. Bebê da vovó. Oiê, Telzinho. André. Vamos lá. André tá entrando. Cadê André? Oi, Ê, querida! ai, Deu querida! certo! Deu certo, André. André, nós duas numa live, a gente conseguiu entrar. Isso é um sinal de que vai dar tudo certo daqui para frente nesse ano. Não é demais Vai ter isso? vacina para todo mundo. Eba! A gente Porque vai se estar tem mais duas na beira da pessoas. praia, né, Gleice? Vocês estão me ouvindo bem? É, Eu tenho o foninho. Eu coloquei eu tanto tô te álcool ouvindo. gel no foninho que ele não funciona mais. Ai, olha a Débora aí, linda. Que bom. Gente, então tá, então vamos lá. Vamos começar começando, né? O pessoal já está entrando, cheio de coraçãozinho. Essa é a minha primeira live, gente. Eu levantei 6 horas da manhã para testar, porque eu falei, bom, 6 horas no domingo não vai ter ninguém, aí eu vou poder testar como é que entra na live. Quando eu entrei, começou a entrar gente, eu falei, gente, eu tô só testando. Eu tava de cabelo tudo trançado, assim. Falei, ai meu Deus, o povo acorda cedo. Então, gente, ó, eu queria agradecer, André, por você estar aqui comigo, participando desse momento. Eu decidi criar o Locus Educação, que eu brinco e falo que é uma versão digital do Gema. Uhum. Primeiro porque eu já vinha querendo fazer isso há um tempo, e a pandemia acelerou, porque eu acho que a gente tem que fazer a roda andar, porque senão a gente realmente adoece, né, e enlouquece diante de tudo que está acontecendo. Então, já que eu estava em casa, já que eu estava usando o meio digital para dar aula, eu falei, vou começar a compartilhar o que eu sei, vou chamar pessoas para conversar, vamos falar de educação, vamos aproveitar esse momento para trazer essas questões. Então, eu estou começando, hoje é a primeira live, e aí eu convidei a André, que a André, eu vou até ler aqui, porque assim, eu vou ler só um pedacinho do que a André é, porque se for falar tudo que a André é, a gente vai ficar aqui até amanhã, só falando da André. Ela é educomunicadora, empreendedora socioambiental e presidente do Instituto Supereco. É uma mãe maravilhosa, zelosa, é mãe de peludo, é mãe de criança, é mãe de adolescente, é mãe de todas as pessoas que passam pelo caminho dela. E antes de eu fazer a pergunta para a André e a gente começar, sempre quando eu estou presencial, né, quem já teve comigo em alguma oficina, sabe que eu gosto de fazer algumas coisinhas e que no digital eu fico pensando o que eu posso fazer. Mas uma das coisas que eu faço é sempre abrir uma janela. Aí eu fiz essa janela que Hum. eu vou abrir com vocês. Então eu estou abrindo aqui a minha janela. E essa janela, quando a gente abre, ela tem um poema que eu vou ler para marcar esse momento com pessoas tão especiais que eu já estou vendo entrando aqui, né? Então, eu vou segurar aqui porque eu acho que fica mais para vocês ouvirem melhor. Não basta, vocês estão vendo a janela aí, tá? Não basta abrir a janela para ver os campos e o rio.
Não é bastante não ser cego para ver as árvores e as flores. É preciso também não ter filosofia nenhuma. Com filosofia não há árvores, há ideias apenas. Há só cada um de nós como uma cave. Há só uma janela fechada e todo mundo lá fora. E um sonho do que se poderia ver se a janela se abrisse, que nunca é o que se vê quando se abre a janela. Alberto Caeiro. Essa é a nossa janela. Eu queria abrir esse momento, né, para que a gente possa abrir todas as nossas janelas e enxergar esse mundo com outros olhos, né? E aí eu queria perguntar para André, André, qual é o seu lugar de fala no processo ensino-aprendizagem? De onde você fala? Compartilha com a gente um pouquinho aí da sua experiência, do seu aprendizado, dos seus ensinamentos, que é tão rico e que eu acho que vai fazer tão bem para a gente ouvir um pouquinho de você. A gente vai batendo um papo, se algumas pessoas quiserem, se as pessoas quiserem perguntar, pergunta, comenta, a gente vai tentar. A gente é marinheiro de primeira viagem, né, gente? Então entende aí e vão perguntando que a gente vai falando. Gleice, primeiro eu estou realmente muito emocionada de estar aqui com você. Eu estou assim, passei a tarde refletindo. Eu te abençoo, te honro pela tua presença nesse universo, por ter você criado, né, você ter criado a Locus e tantas coisas que você fez. E eu me sinto tão honrada e tão feliz de ser a primeira pessoa a estar dividindo esse espaço com você, porque você é uma amiga irmã, acima de tudo, e é uma educadora que me inspira todos os dias. Então, eu acho que a maior alegria de uma pessoa, do locus da pessoa, é quando ela é inspirada por muitas outras pessoas. Eu acho que isso é incrível na vida, quando a gente consegue encontrar essas pessoas no nosso caminho. Elas passam a fazer parte das nossas vidas e você desde sempre fez parte da minha. A André fala do locus do coração. Quem me conhece sabe que meu principal locus é o coração. Né? É o coração, é o órgão mais incrível que eu tenho no corpo, é o que me move a vida. E tudo que eu faço, faço com muito amor, faço com muito coração, porque o coração me traz um propósito de alma. Né? A educação passa a ser um propósito de alma para mim, e não simplesmente uma profissão. Então, meu primeiro locus sempre vai ser o coração. Aonde eu estiver, não importa o que eu estiver fazendo pela educação, pelas pessoas, pelo planeta e por tantas experiências que eu já tive até hoje, sempre será com o coração. Quem já viveu experiências comigo sabe disso, né? Da importância que eu dou para o coração, porque o coração para mim traz o respeito. Então, respeito e valores são a minha essência no locus da aprendizagem, né? Do ensino-aprendizagem. O segundo locus, que faz muito parte da André, é que a André é do locus da André do mundo. Né? E aí eu falo assim, mas como assim, André do mundo? Ela quer cuidar do planeta inteiro, ela quer educar o planeta inteiro. E não é bem assim. Apesar de eu já ter rodado muito mundo, a minha experiência são 33 anos já de carreira, né? Eu tenho 53, 2 filhos maravilhosos, um cachorro caiçara maravilhoso e assim, pessoas muito significativas no meu caminho. Mas a André é do mundo, porque ela, além de ela já ter viajado em muitos lugares, a André trabalha por cenários e não por contexto. Então, o meu locus é o cenário. É uma das coisas que eu mais privo na educação e na transformação de pessoas, é a nossa capacidade enquanto educadores, Gleice, de trabalhar por cenários e não só por contextos. E como é que isso chega na nossa vida, né? Nessa questão de cenários? A minha missão de vida, assim como tantos outros educadores, é tornar a educação o centro da vida e não a borda. Então, a educação, para mim, ele é o centro da vida, é a educação que significa para a vida. Cujo contexto, cujos conteúdos que serão ensinados, não importa o espaço que você tiver, numa empresa, numa escola, numa comunidade, com seu vizinho, no seu bairro. A educação sempre tem que ter significado. Senão ela é meramente informativa. Isso precisa de cenário. Né? Então, como missão, buscar esse cenário, o que é? Eu vou ter que despertar o máximo possível dos meus 5 sentidos, né? Para poder entrar no cenário daquelas pessoas, estar naquele espaço com aquelas pessoas e compreender em que cenário eu estou. Porque o cenário é dinâmico.
ele muda. Então, a gente, por exemplo, está num cenário de pandemia. Nós temos um contexto de obrigação da educação para dar, mas nós estamos num cenário da pandemia. Alguns estão fazendo educação tendo como instrumento de navegação um iate, outros um barco, outros uma canoa, e outros estão nadando e outros estão naufragando. Isso é um cenário. Se nós não olharmos para cada coisa que a gente vai fazer mediante um cenário e tornar isso uma prioridade de governo, tornar a educação e tudo que diz respeito ao acesso e à qualidade da educação, porque crianças e jovens, principalmente crianças de 0 a 5 anos, Gleice, é uma faixa etária que você trabalha muito, a gente já dividiu várias histórias a respeito disso, né? Uma criança de 0 a 5 anos que não tem água potável, que não tem saneamento básico, ela tem a capacidade sociocognitiva e emocional comprometida para aprender. Isso é um cenário. Então, não adianta você ter uma secretaria de educação, não trabalhando com secretaria de meio ambiente, com secretaria de assistência social, ou seja, isso chama-se visão sistêmica. Então, uma outra qualidade que eu acho do meu trabalho, que eu procurei desenvolver ao longo dos tempos, e acho que mais do que ficar contando o que a André vai fazendo, mas são as memórias que você foi tendo ao longo da sua trajetória, Gleice, que me trouxeram lições aprendidas, né? Para compartilhar aqui com as pessoas. Então, é essa possibilidade, por exemplo, da gente sempre ter um segundo olhar. E aí eu achei interessante que você começou, né, a nossa live com um poema. E essa semana eu estava aqui buscando algumas inspirações e tirei um livro da gaveta que era para eu ler há um tempo. Eu ganhei ele de presente de Natal da minha querida Madeleine, que ela lidera o ciclo de cultura da Organização Brasileira de Mulheres Empresárias, que eu faço parte, no Comitê de Educação e Sustentabilidade. Então a gente trabalha com educação no mundo dos negócios, principalmente com mulheres. Esse livro aqui é uma antologia poética do Mário Quintana. E ele chama Segundo Olhar. E aí, quando a gente começa a ler o prefácio desse livro, ele diz, né, que a natureza há um encanto sobrenatural. Só é possível de ser captado se lhe lançamos um segundo olhar. Se nós olharmos tudo mediante um único relance e um primeiro olhar e criarmos um julgamento, aquilo perde o encanto depois, para quem vê e para quem recebe. Então, o que eu consigo perceber na trajetória da educação, a importância de sempre a gente ter um segundo olhar para as coisas. E esse segundo olhar é você aprofundar o cenário daquele ser integral, por exemplo, daquela criança, ela é um ser integral. Ela não é descolada da sua família, da sua realidade. Aquela comunidade não é descolada do que está vivendo. Então, a gente precisa sempre olhar a educação na perspectiva de seres integrais, somos seres integrais. E não importa o ambiente onde a gente está fazendo educação, né? E aí isso me tornou, Gleice, uma grande pesquisadora e observadora da natureza. As minhas maiores inspirações, desde que eu tinha 5 anos de idade, fiquei órfã de pai, e a minha mãe me deixou entrar num buraco de um Fusca do meu avô, né? E a gente foi viajando pelo Brasil. Eu sempre conto essa história, porque eu honro os meus antepassados. Eu honro aquelas pessoas que me ensinaram, desde pequenininha, a importância de contar história, a importância do encantamento, a importância de observação, do respeito. Então, todos os lugares que eu ia, os índios que ele me apresentou, as aldeias que eu visitei, os lugares que eu fui, as pessoas me ensinaram muitas coisas. Então, eu honro todas elas, né? Não só meus antepassados, mas meu avô, que foi uma grande inspiração, mas todos os meus amigos índios que me ensinaram muito sobre a terra e sobre essa relação de observar. Aí eu acabei me tornando, então, uma grande pesquisadora dessas relações. Eu estou vendo aqui pessoas que fizeram isso junto comigo. É tão uma felicidade enorme estar com a Débora Oliveira. Vai entrando, né? Não, vai entrando. A Dona Adelina acabou de entrar. A Bela está aí também. Pois é. Lindo. Então, eu acabei realmente pesquisando muito a iconografia brasileira. Na época, então, surgiu o Instituto Supereco, tinha um sócio chamado Céu Devia, e a gente ficava muito inquieto de como é que as crianças e os jovens poderiam cuidar de alguma coisa da natureza do Brasil, praticar a sustentabilidade, se as nossas referências não eram brasileiras. Se a nossa iconografia não era brasileira, a cultura que se colocava nos livros, nos materiais, não valorizava o que era do Brasil. Então, isso me inquietava muito. Daí eu consegui, então, encontrar essa parceria. E aí me tornei uma grande pesquisadora desses temas.
E aí sou autora aí de mais de 120 publicações na área da educação ambiental e junto com tantas outras pessoas que aqui estão nessa live, tantas outras a qual eu também honro, agradeço e abençoo. Então o Instituto SuperEco ele surgiu nessa época, junto com outros profissionais, eu sou uma das fundadoras do Instituto, surgiu justamente com esse propósito, Gleice, de significar a educação com o que nós tínhamos em cada cenário do país. Né? Isso falando em termos de Brasil. Nós atuamos vamos fazer 27 anos esse ano. Você faz parte da história do Instituto SuperEco, assim como muitas pessoas que estão assistindo essa live. Vocês construíram a nossa história, né? Nós construímos essa história muito linda. E surgimos antes do MEC, do Ministério da Educação, lançar os PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais. Em 1994, a gente já instituiu o Instituto SuperEco, que já trabalhava com educação ambiental multidisciplinar, transdisciplinar, transversal, crítica, transformadora, muitos inspirados pela Carta da Terra, que fez 20 anos em 2020. O Instituto SuperEco integra a teia da Carta da Terra Brasil, que é uma carta extremamente atual. Então, eu sugiro que vocês busquem a Carta da Terra, né? Ingressem na teia da Carta da Terra, são mais de 40 instituições nesse grande movimento pela Terra hoje. Assim como fomos inspirados pelo Tratado de Educação Ambiental, onde o primeiro princípio, Gleice, traz, para quem lê, parece uma coisa teórica, né? Que todos somos educadores e aprendizes. O que traz isso para a gente? Como estudiosa e como inspiradora da natureza, você sabe que eu amo o mar. Eu falo que eu sou uma pessoa do mar emprestada para a terra, né? A minha vida é muito inspirada pelo mar. O mar está abaixo dos rios. E os rios contribuem para a existência do mar. Então, eu aprendi uma coisa na vida que é o valor da humildade, do desapego daquilo que eu sei. Né? A humildade de que o meu currículo, essa experiência que são 33 anos em um currículo que tem quase 10 páginas, 15 páginas, não significam absolutamente, são 10, 15, 20 páginas de currículo. Às vezes fala assim, dá sua mini bio. Aí eu prefiro o meu Face, se você entrar, tá lá, tá mãe, catadora de sonhos, colecionadora de pôr do sol, por aí, né? Eu me defini o ano passado isso, porque é isso que eu sou, né? Eu sou uma sonhadora, uma catadora de sonhos para fazer a concretização dos sonhos das pessoas e colaborar. E amo o pôr do sol, porque quando eu vejo o sol descer, é um dia comprido. É um dia, por isso eu vivo um dia de cada vez. E torno aquele dia o melhor dia da minha vida, o melhor dia para aquelas pessoas que eu estarei. Não importa se seja a criança pequenininha que me encontra, a pessoa do supermercado. E eu vou batendo papo com todo mundo. E vou aprendendo muito com essas pessoas. E vou trazendo, né, isso tudo para esse cenário da educação. Então, o Instituto SuperEco se instituiu aí já há 27 anos. Pensando no Brasil, nós atuamos no Brasil, praticamente todos os biomas do Brasil tivemos projetos no Instituto SuperEco, são 27 programas socioambientais espalhados aí pelo Brasil que nós desenvolvemos, não só com a educação formal, mas com a educação não formal. Nós nos tornamos especialistas em educomunicação, que é uma ferramenta maravilhosa de unir o potencial da educação, o potencial da comunicação e vice-versa, né? Para promover transformação e impacto, transformação de vidas e impacto social. A educomunicação, ela é mais do que uma mídia, você usar os canais da comunicação. É toda aquela comunicação que você promove o diálogo entre as pessoas para ver crescimento, né? Para ver transformação. O que nós estamos fazendo aqui é educomunicação. E eu fiquei pensando, vou fazer a live, eu queria estar abraçando essas pessoas, eu queria estar com essas pessoas, eu queria estar olhando, porque esse é o amor, é o meu locus coração. Passei até perfume para vocês sentirem meu cheiro aí, né? De um cheiro gostoso, de flores, de mar, que é onde eu gosto de estar, né? Então tem muito a ver com essa transformação, você criar essa empatia, esse encantamento. E aí, dentro da metodologia do Instituto, só para a gente trazendo algumas dicas também nessa perspectiva da educação, nós partimos de um ciclo de planejamento pedagógico, não importa se a gente está fazendo aquilo numa empresa, educação na empresa, ou na comunidade, ou na escola, não importa, você sabe, você participou dos processos, a gente parte do cenário, né? De qual cenário nós estamos partindo? A importância de fazer um bom mapeamento situacional. E mapeamento situacional não é diagnóstico, a gente tem um monte de planilha. Isso não é mapeamento situacional, né? Diagnóstico é uma ferramenta do mapeamento onde você vai registrar, mas assim,
o que aquilo tem como significado para nos conduzir para as melhores diretrizes para atuar naquele território, com aquelas pessoas, naquele espaço, naquele momento, naquele tempo que nós temos para fazer. Então, se as pessoas se detivessem um pouco mais de atenção a estudar os cenários antes de começar qualquer iniciativa, até mesmo fazer um plano de aula, estão indo do mais simples entre aspas, né? Mas, digamos, da forma mais simples ali, até um grande projeto, um grande programa, as pessoas precisariam de ter mais tempo na fundação da casa e não querer a cobertura e o hall do prédio, né? Querer a cobertura do prédio. A importância de trabalhar a fundação, de conhecer bem aquele espaço, aquelas pessoas. A partir do momento que você conheceu bem, você vai coletivamente, de forma cooperativa, construir o que aquelas pessoas querem aprender junto com o seu contexto que você tem que ensinar. Então, não é o que vai vir de fora para dentro, mas é o que emerge de dentro para fora. Então, esse é um outro a gente conseguiu ter esse... Deu uma falhadinha? Você deu uma falhadinha. Entrou a Denise, a Lúcia, a Carol junto, aí deu uma... Que delícia! Que saudade! Carol entrou, Denise, Lúcia, aí deu uma... Que bom, muita energia boa junto. Muita energia boa entrando, dá isso, dá até chute no aparelho, né? Muita energia boa entrando junto. Então, como eu estava falando, a gente parte daquele cenário, a gente constrói os conteúdos coletivamente, constrói os materiais, os instrumentos e as ferramentas que a gente vai aplicar. E aí os índios me ensinaram o valor de uma boa roda de conversa, o valor de estar todo mundo num círculo para poder se ver, valorizar, acolher os mais jovens e respeitar os mais sábios. Né? Então, o tempo todo eu estou aprendendo, observando a natureza. Eu observo as relações e vou fazendo isso. Sim, pode falar, Gleice. Vou cortar só para você um pouquinho. Eu tenho falado muito sobre metodologia ativa e o ensino híbrido, porque assim, a pandemia trouxe esses dois temas à tona e você vê muito... E até as pessoas escrevendo em blog e na rede como se fosse uma coisa nova, né? E aí, quando você está citando agora a questão dos índios, a educação indígena é ativa, né? Você tem Montessori, Paulo Freire é recente, mas você tem Rudolf Steiner em 1919, você tem o Neil, que em 1920 criou a escola Summerhill, que trazia esse conceito, era uma escola só para crianças que eram expulsas de outras escolas, e lá as crianças é quem decidiam tudo, e eram crianças expulsas de outras escolas. E ele criou uma escola com metodologia totalmente aberta, né? E aí você vê a pandemia, eu estava falando isso, a pandemia traz como se fosse uma coisa nova, e se a gente olha, né, se a gente tivesse tido a sabedoria de fazer isso que você está falando, o olhar, né, para os cenários e fosse aprender com uma comunidade indígena que é extremamente rica nesse processo, a gente já estaria dando luz no processo de ensino formal, né? Sim. Não, é perfeito. E aí você traz um ponto muito importante que tem sido a minha próxima missão agora, né? Onde eu disse, eu estou concretizando uma parte do meu legado. E qual será o meu próximo legado? É a humanização do ensino digital. É a gente não perder a essência do ensino digital. Então, eu tenho estudado, tenho me inspirado, tenho buscado, eu tenho tido beija-flores que me visitam, borboletas, vários arquétipos, e conforme eles vão me visitando, eu medito, eu interiorizo, e eu penso assim, o que este ser, o que eles vêm me ensinar? E aconteceu muito isso com a nossa live. Eu puxei esse livro da gaveta, e aí tinha lá, abrindo uma página, e tinha um poema, né? A importância dos poemas. O que são os poemas? Isso tem muito a ver com o que você falou e com a nossa educação, Gleice. Então, aqui fala, né? Os poemas, de Mário Quintana, né? Os poemas são pássaros que chegam. E olha que incrível, eu tinha visto um pássaro. E eu fui buscar esse livro. E abri nessa página. Quando você está conectado, querida, é uma diversão esse mundo. É literalmente uma diversão, né? Enfim, os poemas. Os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde e pousam no livro que lês. Quando fechas o livro, eles alcançam voo, como de um alçapão, ou seja, eles são libertos. Eles não têm pouso nem porto.
alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem. E olhas, então, essas tuas mãos vazias, no maravilhado espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti. Então, olha só que coisa mais linda esse poema de Mário Quintana, que mostra alguma coisa... Ele é demais, né? Eu sugiro, gente, vocês adquirirem esse livro ou baixarem esse livro, né? Se tiver o livro eletrônico, baixarem, enfim. Mas ele traz a questão da importância dessa conexão, a importância de criar liberdade. A educação, ela tem que ser libertadora. Ela serve para libertar as pessoas. Ela serve para encontrar dons e talentos. E é nesses dons e talentos que a gente permite a libertação. A educomunicação faz muito isso. Ela se baseia em talentos. E é isso que nós fazemos muito no Instituto Supereco, no projeto Tecendo as Águas, né? Que depois de quase... há 17 anos a gente decidiu ir para o litoral norte de São Paulo. A gente poderia estar lá na beira de São Francisco, né, Gleice, sentado naquele barquinho caiçara, fazendo essa live com o fundo do mar para as pessoas. Então, essa é uma coisa muito grandiosa que o Tecendo as Águas faz. Ele vai trabalhando o tecer das águas serra, terra e mar e mostrando para as pessoas essa visão sistêmica, onde a água move a socioeconomia, a vida, a cultura, os saberes das pessoas. Então, esse tecido que vai acontecendo ali no Tecendo as Águas vai simplesmente tornando visível quem estava invisível. A artesã, o agricultor, o pescador artesanal, aquela professora, aquele projeto social, aquelas crianças que têm talentos maravilhosos. Nós somos um país riquíssimo em talentos e a gente precisa tornar visíveis esses talentos. E mais do que isso, para além de tornar visíveis, a gente precisa colocar as pessoas para trabalharem em rede, para ganhar escala e capilaridade da educação. E não é à toa também que, estudando profundamente a dinâmica de uma bacia hidrográfica, lendo muito a Teia da Vida de Fritjof Capra, com a visão sistêmica, eu sou sempre uma pessoa de sistema. Quem me conhece, quem trabalha comigo, sabe disso. Né? Qualquer coisa que a gente vai fazer, o que eu vá fazer, eu já enxergo a unidade e o todo. Depois eu começo a perceber que partes compõem aquele todo e como é que as relações vão se estabelecer. E a partir disso, então, eu consigo definir boas estratégias. Então, a minha habilidade em planejamento estratégico, a minha habilidade em construção de redes vem da minha visão sistêmica e, mais uma vez, das inspirações que eu tenho na natureza. Tudo é muito conectado, tudo é muito interdependente. A Carta da Terra fala isso, da integridade ecológica, da interdependência, né? Entre tudo. Então, o Tecendo as Águas, ele vai fazendo esse tecer de transformações de vida, mas com a preocupação em influenciar a política pública, como, por exemplo, fortalecer um comitê de bacia, que é um espaço de gestão compartilhada, Comitê de Bacia Hidrográfica do Litoral Norte de São Paulo, é um espaço de decisão e gestão compartilhada pelas águas, e é ali onde está o coração da gestão das águas. Porque nós temos nesse espaço, como outras instâncias e fóruns, tudo, a legitimidade, nós estamos amparados por leis, por políticas públicas. Então, um grande papel do Instituto Supereco é promover a educação pelo amor, com amor, pela afetividade, pela criatividade, mas com a seriedade de influenciar políticas públicas para que aquilo que a gente semeou tenha condições de perpetuar e aquelas pessoas tenham condições de praticar as transformações que elas encontraram dentro do coração delas. Então, é um circuito. Isso só se faz com mobilização social, com valorização de cada pessoa, com empatia, né? E aí me vem uma lembrança muito incrível, que eu escrevi um livro chamado Água para a Vida, Água para Todos, junto com o WWF, um livro maravilhoso que tem no acervo do Instituto Supereco. Lá vocês podem acessar o site, /acervo, né? Tem um íconezinho de acervo, você se cadastra, uma senha, e aí você consegue já acessar todas as nossas publicações, esse livro está lá. E eu escrevi esse livro gestante da Isabela, né? Da Bela, que você sabe que já foi sua personagem em contação de histórias, né? Bela já foi Lara nas suas histórias, nas histórias de Gleice. Né? Hoje ela é uma jovem de 20 anos, mas desde pequenininha ela foi sempre... 20 anos? 20 anos, desculpa, 16 anos. 20 anos está o Gabriel. Já tô pulando. Eu falei, como assim? Não, 16 anos. Me confundi aí na idade dos filhos. É que ela tem quase 1,80 m, gente. Então eu acho. Ela tá com 1,80 m quase, então já pela
tem 20 anos já cresceu o suficiente. Mas mesmo assim, 16 anos é muito, eu tenho saudade dela. É muito, e ela era, né, então, aquela estrelinha, né, da Lara, mas isso, assim, traz muito essa questão para mim, que quando eu escrevi esse livro, eu estava gestante dela, gestante da Isabela, ela quase nasceu de 5 meses, a Débora sabe disso, a Débora Olivato, se estiver aqui, sabe disso. Ela acabou de mandar uma mensagem pra gente, fofa, Débora. Quase nasceu, Isabela quase que nasceu numa dinâmica, numa trilha, uma atividade que a gente ia fazer. Eu decidi, então, né? Isabela não, Gabriel nasceu assim, né? E depois Isabela também, numa outra situação, quase nasceu numa situação atípica, assim. Então, meus filhos queriam sempre sair rápido, porque a mãe deles trabalhava com tantas coisas que eles, acho que falavam assim, vamos sair rápido desse forno, porque nós não vamos dar conta de acompanhar essa mulher do mundo e do coração, né? De querer abraçar muitas pessoas e muitas coisas. Mas eu me lembro bem que quando a gente lançou esse livro do Água para a Vida, Água para Todos, e essa gestação, significou muito para mim a importância, Gleice, da gente ter criatividade, sabe? Quem já viu o livro, né? Quem já trabalhou com as dinâmicas do livro, a criatividade, o encantamento e significar aquilo na vida das pessoas. Nesse período também, eu já era docente do Senac. Estou vendo aqui nossa grande educadora e já foi nossa chefe, né? A Gabriela Prioli, lá do Senac. Ela entrou? Ela entrou, eu vi ela colocando ali um coraçãozinho, um negócio. Então, foi minha chefe, foi uma pessoa incrível, assim, eu admiro demais a Gabriela. E eu me lembro foi 15 anos professora da pós de Educação Ambiental do Senac. E eu fazia 3 jornadas de trabalho com 2 filhos muito pequenininhos, bebês, 2 filhos praticamente bebês. Eu tinha 3 jornadas de trabalho, eu levantava de madrugada, deixava os filhos na escolinha, na creche. Aí eu ia para o Instituto Superec, para as consultorias. Quando dava 5 horas da tarde, eu ia para o Senac e saía quase meia-noite do Senac. Eu ficava muito exausta, muito exausta. Mas o que me vinha na minha cabeça? Eu estou indo para uma pós-graduação com alunos que tiveram jornadas de trabalho tão exaustivas quanto eu, Gleice, que estão pagando uma pós-graduação. Eu não posso ir lá para dar conteúdo e contexto. Eu tenho que mudar o cenário dessas pessoas. Eu tenho que dar esperança de que essa especialização vai fazer a diferença na vida deles. Então, eu era a professora da tranqueira, das malas, das dinâmicas, dos jogos, do encantamento, do riso, da leveza da aula, do lanche coletivo. Então, quem fez as aulas comigo no Senac viram o quanto empática eu era para estudar o cenário que eu estava dando em sala de aula. E eu percebia em cada aluno o dom e o talento e eu valorizava isso na sala de aula. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer numa equipe, no trabalho, na nossa comunidade, na nossa casa. Identificar esses talentos e dar, né, e valorizar isso, e colocar as pessoas realmente para atuarem em rede ali, para construírem. E olha, eu diria que muitos desses alunos, eu tenho muito orgulho hoje, Gleice, de ver esses alunos formaram empresas juntos, formaram cooperativas, formaram relações de trabalho, estão muito bem aí no mercado, muitos deles, então isso me orgulha, né? Por fim, para concluir esse ciclo, para a gente conversar de outras coisas também, tem 2 questões que eu gostaria de considerar muito relevantes aí na minha trajetória, que eu vi aqui a Carol, né, e vi outras pessoas entrando também, a importância do monitoramento e avaliação, Gleice. E eu tive a honra de dividir com você. Eu me tornei uma grande especialista também em monitoramento e avaliação. Desde a época dos programas Super Eco, a gente já fazia monitoramento e avaliação até com cartinha pelo correio. Né? A gente tinha lá a caixa postal, pegava as cartinhas, lia as cartinhas, fazia indicadores, criava planilhas, enfim. Então, sempre foi com muito significado, com os instrumentos que a gente tinha, que eu digo que a educação se faz com criatividade, você não precisa ter grandes estruturas para fazer ela acontecer. Né? E este que é a grande solução. Né? Quando você observa no seu entorno, você cria uma apresentação de pessoas a partir dos objetos que você tem numa sala, e elas vão contar suas histórias a partir do seu coração, da sua interpretação, daquele momento, daquele cenário. E aí tudo aquilo fica grandioso. Você não precisa preparar uma aula enorme de apresentação, cheia de relógio, cheia disso. Né? É tornar as pessoas serem o que elas são. Né? É valorizar o que elas são, isso é incrível, né? Num aspecto.
Então, o monitoramento e avaliação, Gleice, se tornou uma especialidade. Assim, eu vejo a importância, por exemplo, de, assim como a gente tem que criar o espaço na nossa vida para aquele primeiro mapeamento situacional, sabe? É para o monitoramento e avaliação. As pessoas já querem a cobertura da casa, né? Elas já saem. Elas já saem, né? A cobertura do prédio. E elas querem já o resultado. E poucos se preocupam com o processo. E é o processo, a maneira como você constrói os processos. Quanto você valoriza cada ser, as suas habilidades, seus talentos, as experiências. O aprender é fazer, aprender fazendo, learning by doing. É uma metodologia learning by doing. Aprender fazendo são anos-luz mais produtivos do que 300 mil cursos, currículos e tudo mais. A experiência, a bagagem que você adquire, o contato com as pessoas, o aprendizado coletivo, te dá anos-luz. E é isso que a gente viu na nossa trajetória. E o monitoramento e avaliação tem que ser tão atrativo quanto a própria educação. Não pode chegar lá com planilhas, fiscalização e uma série de coisas. O próprio monitoramento e avaliação é um processo de construção de ensino-aprendizagem com aquelas pessoas, com aqueles públicos. E nós mais aprendemos do que ensinamos, você sabe disso. E não é à toa, Gleice, que a gente se dispõe, nós duas, com dor de coluna, com tratamento, no meu caso, né, com operada de câncer, cheio de esparadrapo na cabeça, cheio de remédios, kit de remédios, esparadrapo na cabeça, no peito e tudo, enfim, carregar aquela tranqueira daqueles materiais pesados, aqueles jogos, aquelas dinâmicas, aquelas maquetes, aqueles feltros, aqueles personagens, aqueles tapetes. Meu Deus! Viajando o Brasil todo, indo daqui, quase que do Oiapoque ao Chuí, né? Se a gente fosse pensar bem o que nós fazemos, a vida inteira fizemos isso, não só... E aí eu quero agradecer muito a Hurricane of Practice, que é a empresa onde nós duas somos consultoras em monitoramento e avaliação, que é uma grande empresa, né, de Belo Horizonte, que nos dá essa oportunidade de fazer monitoramento e avaliação de uma forma criativa. Por que nós duas fazemos isso, Gleice? Porque nós temos propósito. Nós significamos o processo da educação. Cada menino, cada menina, cada serzinho que a gente visitou, cada escola, cada professor, cada zelador tem um profundo significado como um ser de transformação pela Terra. E eu acho que é isso que nos move, nos dá esperança. É isso, pelo menos, que me dá esperança. Né? E é isso. Dias, né? E André, e é isso que é o nosso aprendizado. Sabe, assim, às vezes eu fico pensando assim, às vezes as pessoas perguntam assim, mas aonde... Ou então eu leio alguma coisa no livro e eu já venho fazendo isso, né? Aí alguém fala, mas você leu fulano de tal? Eu nem nunca ouvi falar no fulano de tal. Eu falei, não, eu aprendi isso, sei lá, aprendi fazendo, aprendi com o caiçara, com o pescador, com o agricultor, com os índios, com as crianças, né? Porque você vai, quando você observa com a natureza, né? Observa as formigas trabalhando, observa como é que as abelhas lidam na colmeia. Se você observa essas coisas, observa as crianças, André. Pega uma turma e olha para a criança, olha para a tua turma, a resposta está ali. Como é que você vai desenvolver qualquer metodologia? É só você olhar para as crianças. Então você consegue fazer. E a gente aprendeu, né? E a gente bebe dessa fonte e a gente tem esse tesão, essa paixão, né, de fazer essas coisas. E a gente transporta essas montoeiras de madeira, né, 1 metro de madeira, 7 madeiras de 1 metro, e de avião, e puxa, de ônibus, porque a gente está, né, fortalecido nisso, né. Isso, então, exatamente, querido. O nosso locus está no nosso coração. O nosso locus está em unir, em transformar conhecimento em sabedoria, Gleice. Porque eu acho esse é um grande desafio. Acúmulo de conhecimento, você chega uma hora que você não sabe o que fazer com tudo isso. Quando você transforma conhecimento em sabedoria, e a sabedoria vem muito desse conjunto de experiências, de ouvir o outro, de despertar os teus 5 sentidos, o que eu não só vejo, eu olho, eu lanço aquele segundo olhar que nem Mário Quintana nos traz muito bem. Eu tenho escuta sensível e às vezes o silêncio é a melhor escuta. O paladar, que gosto aquela cultura tem, aquele lugar que eu estou, os espaços que ela promove.
né? E o tato, que é o afeto, e agora a gente está sentindo tanta falta do tato, né? De estar no abraço. Mas o que nós estamos fazendo aqui, a maneira como nós estamos dialogando, conversando, batendo papo, como a gente sempre fez como boas amigas, isso é tato. Você não precisa ter o contato físico para tatear a alma, né, do outro, o coração do outro, a imaginação do outro. E aí Mário Quintana traz uma outra coisa que eu achei muito interessante, que tem tudo a ver com essas nossas tranqueiras e quando a gente colocava aqueles alunos para criar e tudo, que acho que é bem bacana. Ele fala sobre a paginação dos livros. Os livros de poema deveriam ter margens largas e muitas páginas em branco, e suficientemente claros nas páginas impressas, para que as crianças pudessem enchê-los de desenhos, gatos, homens, aviões, casas, chaminés, árvores, luas, pontes, automóveis, cachorros, cavalos, bois, tranças, estrelas, e o que passarão também a fazer parte dos seus poemas e dos poemas de quem vai ler. Então, quando eu estava lendo esse trecho dele, me veio muito a importância de que sempre temos uma página em branco, né? Sempre temos, e a importância do vazio. O vazio permite com que novas coisas entrem no nosso mundo e entrem na educação. Aonde que eu fui me inspirar com isso? Além desse poema que significou simplesmente o que eu já fazia, nos bambus. Os bambus são altos, prósperos, são rígidos, mas por dentro eles são ocos. Sempre há espaço para o novo. Né? Então, olhando assim, e assim eu vou construindo esse cenário. E você falou dessa questão, né, de formação e tudo mais, de tantas bibliografias. Eu sempre tive um sonho de fazer um mestrado, não para ter um título, mas para significar alguma coisa. Eu nunca conseguia, né, por ter sido mãe e ser diretora de ONG, mais consultorias e questões econômicas. Eu nunca consegui parar para fazer um mestrado, ter uma bolsa, me dedicar, porque era inviável na minha realidade, né? E aí eu fui, então, buscar um mestrado em Portugal condizente com aquilo que eu poderia pagar financeiramente, principalmente porque ele é concentrado, né? São 42 dias que eu faço imersão em Portugal. E quando eu cheguei lá, ávida, eu me apaixonei por um outro autor que é Fernando Pessoa, né? Ou seja, eu estudo na Universidade Fernando Pessoa. Então, Fernando Pessoa era quem eu cumprimentava todos os dias entrando na faculdade, era quem eu me debruçava com o livro, eu ficava até tarde na biblioteca, sempre olhando e dizendo o que eu vim fazer aqui. Não foi buscar um título, né? Eu vim significar, ressignificar tudo que eu fiz até hoje para deixar um legado para as pessoas. Então, minha linha de mestrado é a importância da educomunicação para a transformação social. Ou seja, não é possível que a gente queira praticar educação e fazer transformação em projetos socioambientais levando uma enxurrada de temas complexos com linguagens complexas para as pessoas. E ficar falando só entre ambientalistas, só entre especialistas. Não é possível, isso não cabe mais no mundo. Isso literalmente não cabe. Porque se a educação, já dizia Paulo Freire, que a educação move o mundo. Ele já traz muito isso, Paulo Freire, né? Assim como o amor move muito. Eu sou da era do amor, da era do despertar. Então, se nós não olharmos com esse processo educativo para transformar questões complexas em questões que são tangíveis para aquelas pessoas, desde a criança pequenininha, né, até o adulto, pescador, o agricultor, enfim, isso que é a nossa rotina no Instituto Superec, nos projetos que eu faço, não vai ter sentido, Gleice. Porque a insustentabilidade planetária está numa questão cultural, está numa questão comportamental. Ela não está na solução tecnológica, ela não está na solução científica, ela não está nesse monte de coisas artificiais que a gente já está criando para suprir o que está nos faltando. Essas coisas são ferramentas, são acessórios que a gente vai poder usar para alguns paliativos e para poder sobreviver no planeta. O que é necessário para que realmente a gente alcance a sustentabilidade planetária e comportamental? E daí a importância da educação. É nisso que eu acredito. Numa educação inovadora, numa educação criativa, encantadora, que signifique, que encante as pessoas ao tal ponto delas não quererem largar mais isso. Elas desliguem o piloto automático da vida delas, desde a hora que ela acorda até a hora que ela dorme. Eu falo muito, né, em piloto automático. É você perceber
que se o planeta não prosperar, Gleice, ninguém vai prosperar aqui. Não faz sentido. A pandemia trouxe muito isso, né? E aí, uma experiência muito recente que eu tive, eu sou consultora também associada, sou plataforma, eu fui considerada uma das líderes em sustentabilidade do Brasil pela ideia sustentável, que também é uma outra dica para quem está nos assistindo, quem quiser conhecer bem sustentabilidade no mundo dos negócios, desenvolver carreira, né, dentro da área da sustentabilidade, da educação, eu recomendo acessar a plataforma Ideia Sustentável, que tem vídeos extremamente inspiradores de líderes que já transformaram suas empresas, né? Ressignificaram o mundo do negócio com propósito, com valor, com transformação. Então tem lá a plataforma Líderes Sustentável, tem a Ideia Sustentável, que é a empresa, né, que promove tudo isso. E tem um programa que eu fiquei apaixonada quando eu fui convidada para fazer, que é o Líder Geração P, que é justamente dar voz e vez aos jovens, às comunidades de jovens, seja numa empresa, seja numa comunidade tradicional, seja numa comunidade agrícola, como eu fiz também já o programa, para formar esses líderes jovens em competências para liderar com valores, para que eles se tornem líderes, né? Então, o Líder Geração P é um programa incrível e olha como as coisas acontecem comigo. E eu digo que tudo na minha vida é conexão. Eu fui convidada para fazer o Líder Geração P em 2019 com as comunidades de Salvador. Comunidades extremamente impactadas pela violência, extremamente impactadas pela falta de condições de vida, extremamente impactadas pelo racismo, pelo feminicídio e por todas essas coisas que a gente vê como grandes pautas mundiais hoje, né? E a própria Carta da Terra traz isso, a paz e a justiça social, o desenvolvimento econômico com justiça social. Então, está muito alinhado com isso. E eu fui, então, isso eu sempre falo, eu falo isso para eles. Hoje, muitos desejaram boa sorte para mim na live, né? E eu fui para fazer o trabalho com eles lá em Salvador. E quando eu estava embarcando, Gleice, na porta do embarque, eu recebi o telefonema do meu médico, do oncologista, dizendo que tinha sido confirmado o meu câncer de mama e que eu estava numa situação difícil, né? Mas que eu estava na porta do embarque, assim, eles estavam chamando o voo e eu fiquei sentada, e eu estava toda costurada porque eu tinha feito a biópsia anterior, né? E por algum momento eu fiquei paralisada e aí eu perguntei para o médico se eu me demorasse 5 dias para voltar no médico, se isso ia fazer uma grande diferença no meu tratamento e na minha vida, né? Porque eu tenho 2 filhos, eu amo a vida, sou uma pessoa apaixonada pela vida. E ele falou, não, André, 5 dias, uma semana, 10 dias não vai fazer a diferença, desde que você volte. Quando você voltar, você não fuja com a notícia que você recebeu, né? O que eu fiz? Que eu sou muito isso, as pessoas dizem que tá chovendo canivete, eu tô... que beleza, vamos ver o que vai acontecer, como é que eu vou lidar com isso, ainda com isso, né? Isso me emociona porque eu sabia que Deus tinha um propósito na minha vida. Eu peguei aquele avião, eu chorei um tantinho ali, mas eu entendi que naqueles 5 dias que eu ia estar com aqueles jovens daquela comunidade, eu ia viver para eles. Nem que fosse a última coisa que eu fosse fazer na vida. Mas que eu ia viver, eu ia mergulhar no cenário deles, eu ia estar com eles, eu ia entender o que inquietava esses jovens, o que eles queriam para o mundo, o que eles queriam para suas causas. Porque o líder de educação P trabalha muito isso. Ele trabalha em emergir o cenário e criar planos de ação para os jovens fazerem, executarem as ações no seu território. Gleice, foi o melhor presente que eu recebi na vida. Porque imagina eu, assim, desse jeitinho aqui, né? Desse jeito mesmo, que poderia ser uma estranha no ninho para esses jovens lá, ou seja, que essa pessoa está vindo aqui trabalhar com a gente. E foi um trabalho maravilhoso, eu mais aprendi do que ensinei. Esses jovens têm um potencial inacreditável, eles estão dentro de comunidades extremamente marginalizadas em Salvador, com toques com coisas que eles vivem lá. E eu só me permiti fazer isso porque eu tenho o propósito, tive a confiança de que aquilo era o que eu tinha que fazer. Aquilo foi, além de o projeto ter sido um sucesso incrível, né? Eles fizeram o ano passado o Festival da Carta da Terra em plena pandemia. O ano inteiro a gente trabalhou 2020, Gleice, sem fazer uma reunião presencial. E eles fizeram um festival belíssimo, o Festival do Líder Geração P, né? Com propósito, Black da Quebrada.
Foi lindo, foi lindo. Tá no YouTube, coloque lá, acesse as redes sociais da Ideia Sustentável, assistam e vocês vão ver o que é o ser humano de talento, né? É uma coisa... Eu voltei no avião chorando tanto, tanto, tanto. Eu me debrucei no mar ali de Iemanjá, fui à praia de Iemanjá e agradeci muito a Deus. Porque eu disse, Deus, olha a estrutura que o Senhor me deu para enfrentar uma doença como essa. Eu não sei nem como eu vou contar para os meus filhos. Eu não sei quando eu chegar, como é que eu vou contar para eles. Mas eu tinha a certeza plena de que naquele momento eu vivi para aquilo. Por isso que é um dia de cada vez, é por aonde você está, com quem você está. E faça o seu melhor, né? Eu voltei, eu consegui reunir a galera, o cachorro, o periquito, o papagaio, o Gabriel, a Isabela. Falei, eu vou pegar uma suíte de um hotel. Eu tô contando, gente, meus bastidores aqui, né? Para vocês verem que eu sou essa verdade mesmo. Quem me conhece sabe que eu sou assim no trabalho. Eu posso estar aqui com vocês na live, estar na canoa do pescador, que eu me divirto muito, que eu amo, e posso estar lá dando uma palestra no prédio da Paulista, lá, todo chiquetoso, né? E eu sou essa pessoa, sempre. E eu me lembro que eu reuni a galera toda, eu falei, eu vou passar um final de semana inesquecível com os meus filhos. Aí eu aluguei um hotel, um quarto de hotel, a gente jantou, a gente fez passeio antes da pandemia, graças a Deus, né? E depois, logo depois já entrou a pandemia, depois que eu me operei, logo meu tratamento está sendo na pandemia, isso para mim tem sido um desafio diário. Mas enfim, para vocês verem que eu estou bem aqui, né? E aí ali eu pude falar com os meus filhos sobre a situação, a realidade, o cenário que nós íamos enfrentar. Eu não omiti nada, mas eu contei o que eu tinha vivido com aqueles jovens. Contei de jovens que perderam mãe, perderam pai pela violência, pelo crime, irmãos, famílias. E falei, olha só que presente que a mamãe teve. Enfim. Então, um beijo enorme no coração dos jovens das comunidades de Salvador, do líder Geração P, Ricardo Voltolini, que é o diretor, né, da Ideia Sustentável. Gratidão imensa pelas oportunidades que você me dá trabalhando aí, né, com a Ideia Sustentável. Então, acho que é isso que eu queria passar um pouquinho para as pessoas que estão nos assistindo, não é para vocês, é para nós mesmos, né? Que qualquer coisa que a gente faça na vida, seja a nossa profissão, nosso papel de mãe, ou, enfim, estar numa empresa, né, atuando, não importa a esfera, eu acho que a gente tem que, primeiro, né, reconhecer-se como essência. Qual é a minha essência? Qual é a essência da Gleice? Qual é a essência de cada pessoa que está nos assistindo aqui na live? Qual é a essência daquele pescador que está ali diante de você? A essência daquela criança? A essência daquela empresa? A essência daquela escola? E se alguma coisa está desviando do caminho, é porque algo tóxico aconteceu. E essa toxicidade precisa ser identificada e precisa ser trabalhada, né? Então, acho que isso, lá no mestrado em Portugal, com a professora Cristina Pimentão também, que eu virei uma apaixonada pelos livros, pelos materiais dela, eu aprendi os conceitos, né, exatamente de autentizóticos, tóxicos, empresas saudáveis, pessoas saudáveis, ambientes saudáveis. Eu falei, nossa, faz muito sentido isso, faz muito sentido. Isso é uma lição para a vida, por isso que eu digo que educação é para a vida, né, Gleice? É realmente para a gente acordar todos os dias e nos ver como parte de uma unidade e não donos de absolutamente nada. Nós não governamos absolutamente nada, nem a nossa vida, né, Gleice? André, eu queria então te dar agora, eu acho que todas as pessoas que estão aqui também queriam te dar um abraço de Muriqui. Por essa participação, por essa abertura, por compartilhar com a gente esse momento que você passou, que é de tamanha aprendizagem, né? Assim, a gente aprende muito quando a gente compartilha e quando a gente ouve a história do outro e a superação do outro, isso inspira, né? Uhum. Eu vi algumas pessoas escreveram, depois acho que você consegue ver depois, mas as pessoas colocaram, né, o quanto que te admiram, te amam, e o quanto você inspira a gente. Então, eu queria te dar um abraço de Muriqui. Infelizmente, o nosso tempo está indo para o final e eu queria que você falasse um pouquinho do Muriqui, porque eu aprendi isso com você e isso me encantou tanto. Sim. E aí, antes da gente terminar,
tem uma pessoa aqui querendo te dar um alô, mas fala um pouquinho do Muriqui, depois ela entra aqui para te falar um oi. Tem uma pessoa aqui querendo falar com você também. Os muriquis, eu sou uma apaixonada pelos muriquis, pesquisadora de muriquis há mais de 20 anos. Conheci os muriquis com Maurício Taleb, que é um dos grandes especialistas de muriquis do Sul, porque a gente tem os do Sul e do Norte, que diferencia a carinha. Mas o muriqui é o maior macaco das Américas, ele é um primata brasileiro, né? Ele é endêmico, ou seja, ele só vive na Mata Atlântica brasileira. Na época do descobrimento, a gente tinha aí 500 mil indivíduos, hoje a gente tem no máximo uns 2, 3 mil indivíduos. Qual é o charme e o encantamento dos muriquis? Os muriquis têm características que eu considero essenciais para a educação. Eles não brigam quando eles entram em conflitos, eles fazem caretas e dão risadas. A vocalização dos muriquis é a mais semelhante à vocalização dos bebês humanos. Os muriquis, quando eles sentem medo, eles se abraçam como cachos de macacos. Eles sobrevivem pela cooperação. São as espécies do bem que sobrevivem pela cooperação. Os cientistas estudam isso. Então, eles vão formando cachos de macacos. Se você vê, por exemplo, um rabo ali, a cauda deles, e um monte de macacos pendurados. Então, aquilo mostra para mim visão de rede, de empatia, de sabedoria, né? De colaboração, de amor, de afetividade. E que é tudo que a gente precisa, Gleice. Então, nós, a partir da inspiração do Muriqui, criamos a dinâmica do Salve com Abraço, escrevemos livros sobre os Muriquis. Aguardem novidades, teremos novidades por aí em relação aos Muriquis. E o Muriqui é isso. Quando eu dou um abraço, às vezes eu falo assim, gente, um abraço de Muriqui para você, assim como alguém me mandar esse abraço. Sabe o quanto isso significa para mim? Porque realmente é o abraço da verdade, que é outra característica que eu priorizo muito na minha vida, que é a verdade. O amor e a verdade, para mim, são muito importantes. E o Muriqui traz muito da verdade para mim, de como a sociedade humana poderia ser e precisa ir em busca de ser. Né? Ainda mais num momento como esse de pandemia. É possível esse caminho. Eu acredito nesse caminho regenerativo. Né? Eu acredito que a educação, a empatia, o amor, a era do amor, para mim, é o caminho desse esperançar, sabe? Eu acredito muito nisso. E falando em muriquis, tem um livro aqui, por causa do momento da pandemia, Gleice, que é um livro muito legal que eu conheci de 9 mulheres, autoras, que se conheceram durante a pandemia e escreveram um livro sobre sentimentos, contos de sentimentos. Então, esse livro aqui, ó, Sinto que Conto e Contos que Sinto, de 9 autoras, é um livro que conta histórias e cada uma com um sentimento, e elas trabalharam isso durante a pandemia, para significar os sentimentos nas pessoas. Esse livro aqui foi lançado uma ação solidária que as autoras vão destinar 30% da venda desses livros para o trabalho do Instituto Supereco. Para que a gente continue fazendo trabalho com as crianças, as contações de histórias, os tapetinhos, que nem você fez, e a gente possa trabalhar esse livro com as crianças que são atendidas pelo Instituto Supereco. Então, depois vocês entram lá no Instagram delas, eu passo aí para a Gleice, e eu estou fazendo aqui uma propaganda, porque eu acho uma propaganda saudável, uma ação solidária de 9 mulheres. Esse livro é maravilhoso. Né? Então, é um outro livro que eu indico, enfim, entre tantos outros que eu estou lendo, livros de espiritualidade, enfim, uma devoradora aí de livros. André! Ai, meu Deus! Eu adorei o livro! Eu tinha que vir aqui te ver! A Bela também tá aí, né? Bela! Um beijo, Bela! Ai, que saudade, dona Adelina! Muita saudade, gente! Ai, eu amo o André! Que saudade, André! Que saudade! Lara, que saudade, meu Deus! Ai, gente, essa boneca tem vida, assim. Essa boneca foi feita por mulheres caiçaras lá de São Sebastião. E eu comprei essa boneca lá. Deve ter aí uns 7 anos, né? 8 anos, 9, por aí. Ela chama Lara. E ela participou de várias histórias, eu contei muitas histórias com ela, e a gente rodou o Brasil, né, com o projeto de avaliação da HIP. Ela ganhou vida, trocou de nome, mas ela é a Lara, e a Bela, filha da André, interpretava essa personagem. Gente, era lindo, assim, eu contava história para as crianças,
E aí a gente fez um negócio de pano, assim, e a filha da André devia ter uns 10 anos. Ela tava com uma roupa igualzinha da boneca, vermelha, o cabelinho amarrado, e aí ela ficava atrás desse pano. Aí eu contava história e a boneca falava que ia pegar alguma coisa no armário. Aí eu enfiava minha mão com a boneca dentro do pano, a Bela tirava a boneca e eu segurava a mão da Bela e eu puxava a Bela. Quando as crianças viam, as crianças, elas ficavam malucas, elas acreditavam mesmo que a boneca tinha virado, tinha ganho vida, né? E aí a Bela assumia a história comigo, e era tão linda, a Bela tinha 10 anos, 9 anos, era a coisa mais fofa de ver a alegria e a emoção. Acho que foi um dos trabalhos mais lindos que eu fiz. E eu tenho a boneca, eu conto história com ela para as crianças, então quando eu tenho que dar aula de um tema que eu acho que as crianças estão com dificuldade de aprender, eu uso a Lara e ela me ajuda. As crianças aprendem, gente. O que elas não aprendem comigo, elas aprendem com a boneca, porque é similar, porque faz sentido para elas. Né? E é isso, Gleice. Na escola, por exemplo, do Guilherme Dumont Vilares, a gente fez um trabalho com os muriquis o ano inteiro e ele melhorou significativamente a aprendizagem da alfabetização das crianças. O muriqui foi o alfabetizador dessas crianças. E a escola conta como as crianças estavam no começo, elas escreveram, cada uma delas, um livro do muriqui. Um livro. Cada uma teve um livro personalizado do muriqui, acompanhando como era a vida de um muriqui, como era a vida da criança. E no final o livro fechava com um abraço entre o bracinho da criança e o bracinho do muriqui. Foi um trabalho lindo, maravilhoso. Ou seja, com poucos recursos, né? Com poucas coisas o que a gente fez isso. Então, esse encantamento, né, Gleice, esse maravilhamento, eu queria fazer uma dedicatória dessa live, Gleice, assim, sabe? Mas a gente vai ser derrubada pelo Instagram, mas tudo bem, a gente já está acostumado. Okay. Faz que na hora que ele derrubar, acabou, viu, gente? Queria fazer essa dedicatória para todas as pessoas que nos assistiram, pessoas incríveis que estiveram aqui com a gente. Muitas eu estou morrendo de saudades, vontade de estar dando abraço. A todas as pessoas da equipe do Super Eco e de todos os trabalhos que eu fiz, que eu participei, mas eu quero essa live para todos os educadores e educadoras deste mundo que estão enfrentando esse processo da educação durante a pandemia. Eu honro cada um de vocês, eu abençoo cada um de vocês e eu desejo muita luz para cada um de vocês, para cada um de nós, para que a gente continue acreditando que nós sim somos a diferença do mundo. Nós sim somos essas pessoas de luz que vieram ajudar na transformação desse planeta e que inclusive estão ajudando esse planeta na sustentação até espiritual e física e tudo, para que todo o resto aconteça, para que a gente, de fato, viva naquele mundo que nós desejamos, queremos, acreditamos, sabe, Gleice? Então, seja, sabe, Gandhi já, né, tantos inspiradores, tantos mestres já falavam, seja você a mudança que quer ver no mundo. Não adianta ficar colocando frase no Instagram. Tira a poupança da cadeira e vai fazer alguma coisa, para não dizer outra, né? Tira a poupança da cadeira. Porque a própria água, ela não senta em cima da pedra no obstáculo que ela tem, ela não fica lá batendo na pedra. Ela contorna o obstáculo, mas o tempo que ela ficou na pedra, ela aprendeu a essência que ela quer ser, aonde ela quer chegar e com quem ela quer estar. Encontre a sua turma, encontre as pessoas que estão aqui como nós, esperançando e com afinidade de propósito de vida. Essas pessoas vão mover o mundo, elas já estão movendo. E é nisso que eu acredito, Gleice. Então eu estou muito, muito feliz. Estou vendo a Nana. A Nana é diretora da CEF, que fez o trabalho lá com os jovens na comunidade de Salvador. Nana, você é uma linda. Eu estou morrendo de saudade de te dar um abraço, querida, de ir lá conversar com você lá em cima daquela laje da CEF. Estou com vontade de ir para lá, Nana, para a gente fazer lá líder geração P e tudo. Vamos para lá logo. Tá bom? Então é isso, assim, Gleice, muita, muita, muita gratidão. Antes que derrubem a gente, vamos expressar nossa gratidão, né? Para cada um que está aqui. Que cada um seu tempo dedicado a nos ouvir, né, Gleice? Não é? E é tão bom, André, eu queria te agradecer muito você ter aceito, assim, porque... E é isso, assim, a gente está numa pandemia, a gente está, sabe, assim, sem poder fazer as coisas que a gente faz, né? E aí eu fiquei pensando, falei, nossa, não dá, eu preciso fazer coisas, eu não sei ficar sem fazer coisas, né? Eu fico fazendo coisas dentro do universo da escola, mas eu falei, não, eu vou sair, vou pular o muro da escola, eu vou fazer uma ONG virtual. Aí surgiu a ideia de fazer o Locus.
E aí eu estou fazendo um canal e as lives vão ficar salvas e vão também para o canal. E um monte de gente que eu vou chamar para conversar entrou aqui. Que bom! Porque a ideia é conversar. O ideal seria legal se as pessoas estivessem podendo falar também, né? A gente fazer uma roda de conversa, mas enfim, fazer acontecer, porque realmente assim, a gente pode fazer. Quantas coisas você falou aqui, André, que deram significado para muitas pessoas, né? De você anotar, de você sugerir um livro, de você pegar um livro, você falou, sabe, eu anotei um livro, nossa, eu quero esse livro, eu não conheço. Porque eu fui contando coisas que são metodológicas, são conceituais, são metodológicas, são caminhos, são trilhas de aprendizagem, né? É uma maneira diferente só de abordar o tema. Sim, mas isso é o nosso papel, né? É assim que a gente faz, é compartilha. Quando você compartilha essas vivências, é isso que você falou, você está oferecendo trilhas para as pessoas irem seguindo, pegando e construindo as suas próprias, né? Lembra da página em branco do livro? É o seu lado de cor, é a sua página em branco que vai fazer o seu legado, né? A sua maneira de estar e existir no mundo. Mas com certeza você vai inspirar outras pessoas e vai ser inspirado por outros que também fizeram aquelas vivências. E essa é a beleza da vida, né? A teia sistêmica mostra o tempo todo isso. Essa é a grande beleza da vida. E fazer junto, né? E é a teia, assim, a gente faz junto, a gente se constrói junto. E uma coisa que eu acho muito legal na educação ambiental é essa colaboração, essa cooperação, né? Então, não existe competição entre os educadores ambientais, não existe competição entre as instituições, né? As instituições, elas se somam, elas são parceiras, né? Você está sempre trabalhando em parceria com uma instituição, com outra, e isso é um aprendizado. Eu acho que isso é do maior legado que eu trouxe da educação ambiental, dos trabalhos com as ONGs, foi essa colaboração, essa cooperação, né? Esse fazer junto, essa teia, né? de experiência, de vivências, de saberes. E a água inspira muita gente nisso, né? Porque a água não tem fronteiras, ela está em todos os lugares, ela é de todos e para todos. Então ela sai do eu e passa a ser o nós. O tempo todo. É sair do eu e passar a ser o nós. Todas as comunidades de vida, tudo que tem vida nesse planeta, tudo que move esse planeta estar dando as condições para que a gente aqui viva e coexista, né? É coexistir. Não é sobreviver, gente. É coexistir, é comunhão. Ninguém aqui tem mais direito do que o outro. Ninguém, absolutamente ninguém. Todos os seres vivos têm os mesmos direitos nesse planeta de viver. Então, quando a gente passa a significar essas coisas, nossa, o mundo, é isso, gente, que eu falo. Eu sou uma criança eterna, assim, porque cada passarinho que pousa na minha janela, a borboleta, daí outro dia a lagartixa, daí eu tô lavando louça, aquela montoeira de louça. Alguém aí na pandemia se reconhece não saindo da cozinha? Então, lavando louça, atendendo celular, ouvindo uma live, fazendo um trabalho. E aí passa uma lagartixa lá na frente do negócio da louça. Eu falo, o que essa lagartixa quis me ensinar aqui? O que ela trouxe para mim? Que inspiração? Por que ela saiu lá do quintal e veio aqui no meio da minha louça? Alguma coisa ela tem a me passar. E assim as conexões vão se estabelecendo. E isso é um universo maravilhoso. Porque você vê que a vida é um presente. Então, por isso que eu amo a vida. Eu literalmente amo a vida. E amo cada momento que me disse. Meu locus sempre vai ser o coração dessa nossa primeira live aqui juntas, Gleice. Espero que seja uma de várias que a gente possa fazer e contar e pensar, e pessoas novas que a gente consiga trazer, né? Eu acho com certeza. Tá bom. André, então, eu acho que nem o Instagram quis derrubar a gente, porque me falaram assim, ó, quando fizer 1 hora de live, o Instagram derruba. No meu relógio já são 8h10, não derrubou ainda. Então, de vibe. É tanto coraçãozinho focando. O Instagram coraçãozinho que formou uma egrégora, assim, na nossa live, sabe? Formou uma egrégora. Mas queria agradecer aí as mulheres ecoempreendedoras, Gleice, que fizeram os tapetes de contação de histórias, né? Que são incríveis. Está aqui a Adelina, não sei quem mais está, mas eu não consigo ver, né? Todos. Eu peço até desculpas porque eu queria estar olhando todo mundo, mas depois eu prometo que vou pegar cada frasezinha ali e olhar. E
E aí tem a questão do óculos, tirar o óculos, enfim. Anitta, gratidão por esse encontro. Vocês são luz na minha vida. Todos somos luz, Anitta. Eu te agradeço enormemente, porque por mais de 20 anos você, Gleice, Débora e tantas outras pessoas que estão aqui depositaram confiança no trabalho do Instituto Super Eco, na minha pessoa, né? Então, esse crédito de confiança que vocês me deram, que acreditaram nesse sonho, me torna uma pessoa muito melhor, porque isso me sustenta, né? Me sustenta energeticamente. Essa luz de vocês também me sustenta para enfrentar esses perrenguinhos assim, que só são, sabe aqueles obstáculos que tentam colocar no rio para você dar uma atrasadinha no teu percurso, mas aquele ponto de parada é necessário para refletir, porque senão eu poderia estar indo no caminho errado, na direção que não fosse adequada. Inclusive, cuidar do meu corpo. E até preparei aqui um negocinho para vocês, olha. Meu recadinho para vocês, ó. Ame-se, cuide-se, respeite-se. Né? Então, enquanto cada um de nós fizer isso por nós mesmos, já vai ser um meio caminho andado. Né? Porque a gente vai conseguir fazer isso pelo outro. Então, que aqui, lindo, André. Esse recadinho para você, querida, para todo mundo que está aí. Tá bom? Dizer que eu amo todas as pessoas e essa oportunidade que eu estou tendo aqui de estar com você e com tanta gente querida, Gleice. Ai, que bom, André, obrigada. Obrigada às pessoas aí que apareceram. Eu fiquei vendo algumas pessoas, mas não dava para ver tudo. Eu estava prestando atenção no que estava falando. Eu não podia interferir para ficar falando. Ah, a pessoa entrou. Então, cada pessoa que entrou, saiba que a gente está de coração agradecendo. E isso só nos fortalece. Então, sim, e sigam as redes, né? Por favor, pessoal, sigam a rede aí do Locus, da Gleice. Sigam as redes do Instituto Super Eco no Instagram, no Facebook. Né? Nós temos a nossa rádio web disponível no playlist do seu celular, é radiosupereco.com, onde os jovens e crianças fazem os programas. Então é demais ver jovem e criança fazendo radionovela, spot de rádio, repórteres, você sabe disso, né, Gleice? Nossa, estou vendo aqui o pessoal do projeto Newtex. Olha, Elialdo da Hora foi aluno do Líder Geração P lá na Zona Rural Agrícola. Elialdo, falamos essa semana juntos, nós dois. Esse menino é admirável, ele saiu de lá da Zona Agrícola, está fazendo jornalismo, Gleice, porque quer fazer do próprio jornalismo dele a mudança da educação que ele quer ver para o mundo também. Está aqui assistindo a live, querido, falando, estou aqui. Desculpa não estar vendo os outros, mas é o que vai aparecendo aqui para mim, né? Então, sigam aí as redes, porque ao vocês seguirem as redes, compartilharem nossas publicações, vocês também estão ajudando a gente a prosseguir, né, Gleice? E porque a gente coloca muita coisa de qualidade, não é propaganda, não é fake, sabe? Tem aquela coisa marketing oportunista, não. É porque a gente coloca muito conteúdo legal, muito material legal, muitas dicas legais, eventos, pessoas que a gente considera que são legais, livros que são legais para vocês lerem, uma live que vai acontecer. A gente sempre está divulgando coisas muito legais, tá bom? E lá no www.supereco.org.br vocês têm todas as redes do Super Eco, mas tem lá o acervo. Como eu falei, baixem lá as publicações, elas estão disponíveis em PDF. Elas são publicações bem legais, inclusive algumas aí com a autoria da Gleice também, né? Os caderninhos, os materiais, as coisas que a gente fez, né, Gleice? Na nossa TV Escola, que é o canal do YouTube do Super Eco, que também tem a rádio, tem vários vídeos educativos muito legais feitos por crianças e jovens. Tá? Então tem material à beça aí, tem um legado enorme que a gente está construindo e espero que eu tenha força, saúde e fé para realmente continuar construindo aí com muita gente ainda. E eu tenho certeza que eu sou abençoada. Tenho certeza. Com certeza, André, com certeza. Beijo. Querida, abraço. Obrigada. Lara, eu tô com saudade de você, viu? Lara é muito fofa. Quando passar a pandemia, a gente vai pegar a Gleice, Érica, e nós vamos lá pro bairro São Francisco, lá naquele lugarzinho nosso especial, junto com toda a galera, junto com todo mundo, né, que gosta daquele lugar, e nós vamos bater muito papo à beira-mar. A gente vai estar lá junto com os caiçaras, com aquela comunidade caiçara incrível que a gente adora trabalhar, os pescadores que recolhem o lixo do mar, que nos contam histórias, que nos ensinam tanto. Estaremos todos numa grande roda de conversa à beira-mar. Eu tenho certeza que todos iremos atravessar por isso e estaremos lá fazendo esse abraço coletivo. Então,
Vamos terminar, porque ele não vai nos derrubar. Um Qualquer que beijo. der, Um beijo, André, gente. obrigada. Se cuidem, Obrigada. tá? Por favor, se E- cuidem, todos se cuidem. Obrigada. Estamos nos Um cuidando, beijo. você também. Cada pessoa que está aqui. Beijo no coração. Obrigada Beijo. mesmo. Abraço de Muriqui. Gente, eu Abraço não sei desligar. para Eu não todos. sei desligar o negócio. Não sei onde que desliga. Cadê os assistentes para assuntos aleatórios? Será que se eu apertar aqui? André de alto. Eu vou apertar o negócio aqui. Se cair, Tá parou. bom, também. Te amo muito. Senão eu digo que até amanhã, porque eu não sei desligar o negócio. Tá Tem bom, certeza que gente. deixa eu encerrar? Até. Fiquem Sim, bem, tá vou bom? encerrar. Beijo, Obrigada, beijo. beijo. Tchau, Beijo, gente. beijo, pessoas. Beijo.